Pois bem, então vamos ver a parte 3 desse estudo do plano. Bom, relembrando, a gente sabe como obter a equação geral do plano, né? Obtendo o vetor normal do plano e mais um ponto conhecido. Sabemos também obter a equação segmentária do plano, caso ele não passe pela origem. Sabemos obter a equação vetorial do plano, conhecendo um ponto e dois vetores. A gente faz essa combinação linear e adiciona um ponto. Aqui embaixo a equação vetorial na forma explícita, né, com as suas coordenadas. E dessa equação a gente obtém as paramétricas, né, observando a igualdade vetorial, obtemos o sistema de três equações, que são o sistema de equações paramétricas. Né? Aqui fica bem explícito o H e o T percorrendo todos os números reais. Então vamos em frente. Então vamos ver como é que a gente considera a equação vetorial, não de um plano todo, mas de um paralelogramo apenas. E depois nós vamos ver casos particulares da equação geral de plano, tá bom? Como é que fica a equação geral do plano se ele for paralelo a um dos planos coordenados, for paralelo a um dos eixos coordenados, né? São esses casos que nós vamos ver todos. Bom, então de maneira análoga à parametrização de um segmento que ligava, um segmento de reta que ligava ponto A ao ponto B, né? Como é que nós faríamos? Como é que a gente fazia isso? A gente considerava o vetor AB como gerador, o ponto A como ponto fixo, né? E falávamos, P é A mais o vetor AB multiplicado por um lambda, mas o lambda ia só de 0 até 1. Se o lambda valesse 0, você estaria no ponto A, se o lambda valesse 1, você estaria no ponto B. Então, para parametrizar um paralelogramo, onde a gente tem aqui, né, dois vetores, um vetor AB e um vetor AC, como formadores dos lados desse paralelogramo, nós vamos considerar uma generalização daquilo lá. Olha só, P vai ser o ponto A, nós vamos fixar o ponto A aqui, mais combinação linear dos vetores que geram esse paralelogramo, mais um H vezes o vetor AB, mais T vezes o vetor AC. Mas observem, H e T não percorrem toda a reta real. Esses dois parâmetros percorrem apenas o intervalo 0, 1. Então vamos observar o que acontece. Veja, se o H for 0 e o T for 0, olha aqui a equação. Ó. Se o H for 0 e o T for 0, você tem P igual a A. Você está com o ponto P nessa posição. Certo? Se você deixar H igual a 1, ó, H igual a 1 e o T igual a 0, veja, eu vou fazer a adição A mais uma vez o AB. A mais uma vez o AB, mais nada do AC. Então, não vou ter contribuição nenhuma, né, de vetores paralelos ao lado AC. Não tem essa contribuição. Vou dar minha borrachinha aqui. Não tem essa contribuição aqui. Eu vou ter apenas A mais o vetor. Eu vou chegar apenas no ponto B. Num outro caso, se você considerar H igual a 1, aqui ó, H igual a 1, então é A mais uma vez o vetor AB, e T também igual a 1, veja, mais uma vez o vetor AC, então vamos enxergar o vetor AC aqui, ó, mais uma vez o vetor AC, onde que eu estarei? Estarei lá naquele ponto D. Estão percebendo? Se você não pegar nenhuma contribuição na direção do AB, você vai fazer a soma do ponto A mais múltiplo do AC. Então, você vai sair do A e vai somar um vetor que é múltiplo do AC. Múltiplo com parâmetro T entre 0 e 1. Se você pegar 1, você adiciona este vetor aqui ao ponto A e você chega exatamente no ponto C. Estão percebendo? Então, conforme você adiciona múltiplos aqui com H entre 0 e 1 do AB, mais múltiplos com T entre 0 e 1 do vetor AC, você obtém todos os pontos do paralelogramo. Então, essas
né, esses múltiplos do AB e do AC, no máximo são iguais a AB e no máximo iguais a AC. Então, quando você adiciona H vezes AB mais T vezes AC com H e T entre 0 e 1, você está obtendo todas as possibilidades de vetores resultantes saindo do A e chegando em pontos apenas do paralelogramo. Tenho mais uma ilustração aqui. Se você fixar, por exemplo, T igual a metade, T igual a meio, esse T aqui, 0,5. Então, ao ponto A, eu vou somar metade do vetor AC. Metade do vetor AC. E o H? Bom, o H você pode deixar ele percorrendo todo o intervalo 0,1. Então, você começa a somar, né? Vetores aqui de módulo bem pequeno, mais metade do AC. Então, você começa a obter pontos aqui desse segmento azul. Aí você aumenta o T, vai aumentando o T, vai obtendo pontos desse segmento médio aqui. Então, deixa eu limpar a tela. Então, se o H percorre o intervalo 0,1 e o T ficar fixo na metade do vetor AC, né? 0,5, ele está diminuindo da metade do vetor AC, você obtém esse segmento paralelo a AB, indo do ponto médio até o outro ponto médio. Bom, eu pensei que eu tinha mais outra. De outro modo, se você, agora eu vou rabiscar aqui porque eu vou mudar, tá? Vou usar a mesma figura. Se você, por exemplo, fixar H igual a meio, 0,5, né? O H. Então, metade do vetor AB é esse vetor aqui que eu vou marcar em vermelho. Fixei. E deixar o T livre percorrendo 0,1, que tipo de soma você vai fazer? Você vai fazer ponto A mais um resultante que vai sempre somar metade do AB e mais múltiplos do AC cada vez maiores, múltiplos cada vez maiores, até atingir o próprio vetor AC. Então você vai estar percorrendo este segmento aqui, ligando esse ponto médio aqui, MN, né, Q, a esse outro ponto médio, R. Tá bom? Então, conforme você fixa um parâmetro e deixa o outro variar no 0,1, você obtém segmentos, né, dentro desse paralelogramo. E você obtém o paralelogramo inteiro, restringindo H e T ao 0,1. Tranquilo? É uma generalização daquilo que a gente já pensou para segmento de reta. Então, vamos ver alguns casos particulares da equação geral do plano. Vamos pegar, né? Seguindo aqui como o livro faz, né? Caso um ou mais coeficientes da equação geral do plano ax mais by mais cz mais d igual a zero seja nulo, então agora nós vamos começar a considerar se o a for zero, se o c for zero, se o d for zero. Tá? Conforme alguns aqui forem nulos, o plano ocupará uma posição particular em relação aos eixos ou planos coordenados. Tá bom? Então, nós vamos pegar, só para poder fazer os desenhos, nós vamos considerar, analisaremos os diversos casos a partir de um exemplo, onde eu vou fixar para poder fazer as figuras. O A igual a 3, B igual a 4, C igual a 2 e o D igual a menos 12. Tá? Então, vamos fixar esse plano aqui como um padrão, e aí a gente vai começar a considerar números zeros no lugar desses números. E vamos ver para onde é que esse plano, quais as posições que esse plano ocupa. Tá bom? Esse plano intercepta os três eixos coordenados. Esse aqui, ele não passa pela origem, ele intercepta os três eixos coordenados. Veja, se o YZ for zero, né? Veja aqui, 3x tem que ser 12, x tem que ser 4. Se você zerar o x e o z, você descobre que o y tem que ser 3. Zerando aqui x e y, você descobre que o z tem que ser 6. Então, esse plano passa por esses pontos aqui. Ponto 4 do eixo x, ponto 3 do eixo y e ponto 6 do eixo z. Tá bom? Então, é um plano, ele é infinito, né? A gente faz assim só esse triângulo, mas ele é infinito, né? Ele é infinito. Ok? Ele é infinito. Aqui eu tenho, né, uma ilustração que eu fiz no GeoGebra, né? Melhor que aquele desenho do livro.
Muito bem, vamos em frente. Se o D for zero nessa equação, então veja, eu tinha a equação 3x mais 4y mais 2z menos 12 igual a zero. Né? Eu sabia a posição dele aqui, ó. Se o D for zero, e se o D for zero? Se eu considerar essa equação geral, o que acontece? Bom, acontece que o plano vai passar pela origem. O plano vai conter o mesmo vetor normal, só que vai passar pela origem. Veja que nessa equação aqui, eu posso colocar 0, 0, 0 e a equação torna-se verdadeira. Então, quando o D for zero, esse plano aqui era o original. Quando o D for zero, você vai ter um plano paralelo a ele, mas passando pela origem. Aí eu fiz o meu desenho aqui melhorzinho, né, no GeoGebra. Tá bom? Ele tem o mesmo vetor normal, né? Um vetorzinho normal aqui é o mesmo vetor normal. É o 3, 4, 2. Desse outro plano aqui original, com menos 12 como letra D, né, no lugar do D. Então, equações gerais de plano que não contenham o D, ou que o D seja zero, são equações de planos que passam pela origem. Então, você pode guardar isso aí. Se o A for igual a zero, então, ó, a partir desse plano que já era conhecido, se o A for igual a zero, e se eu não tiver esse termo aqui? E se a equação for 4y mais 2z menos 12 igual a zero? Essa equação representa um plano paralelo ao eixo dos x e continua interceptando os outros dois eixos ainda nos pontos 030 e 006. Porque nessa equação aqui, ó, veja, 0 vezes o x mais 4y mais 2z menos 12 igual a zero, eu posso colocar qualquer valor, qualquer x pertencente aos reais aqui, que a equação depende só de y e de z. Eu só tenho variação de y e de z. O y e o z estão relacionados por uma equação. O x não está. O x pode assumir qualquer valor real. Ele não entra na equação. Veja, este plano aqui, né? Se você zerar o y, você obtém z igual a 6. Se você zerar o z, você obtém y igual a 3. Né? Então, ele continua interceptando os eixos y e z nessas posições. Então, quando não aparecer a variável x numa equação de plano, é porque esse plano é paralelo ao eixo dos x. Aqui eu tenho um desenho, né? Uma ilustração melhor. Né? Se o A for zero e o D for zero, então veja, aí eu não tenho x na equação e também não tenho o termo constante D. Esse plano passa pela origem, se o D for zero, vai passar pela origem. Mas como eu não tenho x, então esse plano aqui, ele está passando exatamente pelo eixo OX. Eu tenho a ilustração aqui, ó. Aqui tem a ilustração do livro. Ó. D igual a zero, ele passa pela origem. E ele tem que ser paralelo ao eixo x, porque x não aparece na equação. Né? Então, ele só pode conter o eixo x. Aqui eu tenho a minha ilustração melhor. Vamos ver, e se o b for igual a zero? Então, você volta no seu exemplo, deixa lá 3x, 2z menos 12 igual a zero. Se não aparece y aqui, se não aparecer o y, é porque esse plano é paralelo ao eixo y. Tá? E aí ele ainda vai continuar passando pelo eixo x e pelo eixo z, cortando esses eixos naquelas posições 4 e 6. Então, ó, não tem y, ele não intercepta o eixo y, ele é paralelo ao eixo y, ainda interceptando x em 4 e z em 6. E se esse menos 12 aqui for zero? Aqui é a minha ilustração mais bonitinha, né? O plano dá uma sensação melhor do plano, porque ele fica... Né? Porque o plano é infinito, né? Não é só essa porção que a gente enxerga. E se o D for zero? Se o D for zero, você tiver que trabalhar com esse tipo de equação, bom, D é igual a zero e passa pela origem. Não tem Y, então ele é paralelo
ao eixo y e passa pela origem. Ele só pode conter, então, o eixo y, tá bom? Olha aqui a ilustração. Então, ele só pode conter o eixo y. Se ele passa pela origem e é paralelo ao eixo y, é porque ele contém o eixo y. Se eu não tenho y na equação, ele contém o eixo y. Se o c for igual a zero, bom, então agora posso ir até mais rápido, né? 3x mais 4y menos 12. Não aparece o z aqui. Então a posição desse plano aqui vai ser paralela. Esse plano é paralelo ao eixo OZ, mas ainda corta x em 4 e y em 3. A ilustração, né? Ainda corta o x em 4 e y em 3. Não intercepta o z. O z não aparece aqui na equação. Não aparece. Né? E se eu tivesse d igual a zero, que é a minha próxima ilustração. Essa ilustração aqui. E se o d for igual a zero? Então, não tem z e também não tem o d. Ele tem que ser paralelo a esse plano aqui, paralelo a z, e passar pela origem, passar lá pela origem. Então, ele só pode conter, né? Nesse caso, ele só pode conter o eixo z. Tem a ilustração aqui, ó. Nesse caso, ele só pode conter o eixo z. Se é paralela a z e passa pela origem, só pode conter. Perceberam essas possibilidades? Tem mais outras ainda. E se o a e o b forem iguais a zero? Se você receber uma equação geral como essa aqui, 2z menos 12 igual a zero. Não tem x, não tem y, só tem variável z. Bom, essa equação aqui, na verdade, é equação z igual a 6. Mas e o x e o y? O x pode ser qualquer número real que essa equação continua verdadeira. E o y pode ser qualquer número real que essa equação continua verdadeira. Então, na verdade, esta equação aqui, 2z menos 12 igual a 0 ou z igual a 6, representa um plano que é paralelo ao plano coordenado, xy. Então, perceberam? Com dois coeficientes da equação geral iguais a zero. A e B igual a zero, né? E só pode ser esse plano aqui, né? Na altura 6 aqui do Z, intercepta Z igual a 6, certo? Eu tenho, aqui eu tenho uma ilustração melhor, né? Corta o eixo Z no 6 e é paralelo a essa posição, a esse plano XY. Se o A for zero e o C for zero, então só aparece letra Y na equação geral. Na verdade, por exemplo, 4y menos 12 igual a zero, isso é equivalente a y igual a 3. Então, só esse plano aqui, todos os pontos P, x, y, z, pertencentes a esse plano, tem essa segunda coordenada igual a 3. Y é 3. X está livre e z está livre. Então, esse plano é paralelo ao plano coordenado XOZ, ou plano XZ. Ele corta o y na posição 3. Aqui, ó. Então, ele corta o eixo y na posição 3 e ele é paralelo ao XZ. Certo? Tem uma ilustração mais bonita que eu fiz. Aqui, ó. Corta aqui no 3 e é paralelo a essa parede aqui, parede XZ. Certo? Volta aqui. Isso. Tá vendo? Ó? Só tem y. Y igual a constante. Então, é um plano paralelo à parede AZ. E o outro caso, cadê o outro caso? Está aqui, ó, onde só aparece letra x, no caso b igual a 0, c igual a 0. Isso equivale, neste exemplo aqui, para x igual a 4. Então, quando você recebe uma equação de plano x igual a 4, não tem y, não tem z, é porque todos os pontos P, né, x, y, z, todos os pontos P desse plano têm a primeira coordenada igual a 4. Essa daqui está livre e essa daqui está livre. Então, ele é paralelo à parede, ao plano coordenado OZ. E corta o x na posição 4, como está aqui ilustrado. Ó. Ele corta o x na posição 4. E ele é paralelo a essa parede YZ. Tá bom? Ó, não tem Y e não tem Z. Então, é paralelo a YZ. Minha ilustração mais bonitinha está aqui. Ó. Corta no 4 e é paralela a essa parede aqui, né? Essa parede aqui, YZ. Certo? Bom, então, é claro que vocês têm que rever essa parte da aula, tá? Então, refaçam esses casos particulares aqui, peguem uma equação
Pegue uma equação, cadê o meu slide final aqui? Pegue uma equação, por exemplo, lá, 2x mais 3y mais 4z menos 5 igual a zero. Veja onde está esse plano aqui. Aí depois você considera só 3y mais 4z menos 5 igual a zero. Vê se você sabe onde está isso aí. Depois considera só 2x mais 4z menos 5 igual a zero. Tá? Você refaça esse exemplo aqui só para você saber as posições esse exemplo não, esse meio da aula do capítulo 5, para você perceber rapidamente a posição dos planos quando você não tem ou a letra x, ou a letra y, ou a letra z, ou o termo constante d, né? Ou duas dessas variáveis, inclusive. Né? Inclusive duas das variáveis, porque daí, se você só tem uma variável na equação do plano, é porque esse plano é paralelo a algum dos eixos coordenados. Refaça isso aí com outros números para você rabiscar aí e desenhar onde é que esse plano se encontra. Próxima aula a gente vai falar então de ângulo entre dois planos, tá? Então a gente vai ver, já que você tem, né, essas possibilidades de ter um plano aqui, a possibilidade de ter um outro plano aqui, né, interceptando aqui, aí dá para a gente falar em medir um ângulo aqui, quando você tem dois planos se interceptando. A gente te espera então na próxima aula. Até lá!